Olá pessoal, tudo bom? O meu nome é Diana e essa semana nós vamos fazer uma sequência didática. Esse aqui é o esquema da sequência didática de Dows e Noverrais. São os autores da sequência. Então, o que é uma sequência didática? É um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual. No nosso caso, nós vamos fazer dois gêneros. Nós vamos trabalhar com dois gêneros. Um gênero literário e um gênero textual. Esse aqui é o esquema. Então, essa aqui é a nossa sequência didática. A apresentação da situação, que é esse momento aqui que eu estou falando com vocês agora. Nós vamos trabalhar em torno de um tema gerador. Depois nós vamos falar sobre a crônica, que é um gênero literário. Vamos falar sobre a notícia. No outro dia nós vamos falar sobre o uso da língua. Nós vamos trabalhar substantivos e verbos, que vai ser uma revisão para a prova. E no último dia nós vamos fazer uma atividade de aprendizagem. Então, o nosso tema gerador é ética com foco nas redes sociais. Então, o que é ética? A ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica, teórica. É uma reflexão sobre a moral. Quando a gente fala sobre ética, a gente também escuta muito falar sobre a moral. Então, o que seria a moral? A moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é imoral e o que é imoral, o que é certo e o que é errado. Então, a ética está junto com a moral. As pessoas até se confundem um pouco, ética com moral, mas elas têm as suas diferenças. Como vimos, a ética é um conjunto de conhecimentos. A ética, ela estuda a moral, que são as normas que a sociedade estabelece. Então, o que é ser ético? Ser ético é agir de acordo com a ética e com a moral. O que é moralmente correto é estabelecido por convenção de acordo com cada sociedade. Cada sociedade, ela estabelece as suas normas. O que é certo em algumas sociedades pode ser errado em outras. O que é moralmente correto é estabelecido por convenção de acordo com cada sociedade. Em outras palavras, ser ético é respeitar os códigos de conduta que são estabelecidos pelas normas. Eu coloquei aqui uns exemplos de ética. Então, ética seria agir de acordo com a ética, seria não obter benefício próprio por meio de ações incorretas. Eu coloquei aqui um exemplo. Como furar uma fila no banco para ganhar mais tempo. Isso não seria uma atitude ética. Não se apropriar da propriedade alheia, independente do valor. Por exemplo, se a gente vê uma caneta em cima de uma carteira na escola, então a gente não deve pegar porque aquela caneta não é nossa. Respeitar a individualidade das outras pessoas. Por exemplo, na escola tem um colega que ele não gosta muito de brincar, gosta mais de ficar na dele. Então, a gente tem que respeitar o jeito do nosso colega. E o que é antiético? Antiético é quando se rompe as barreiras da ética. É quando se infringe as regras de convivência social. É quando não se respeita o outro. Então, tudo isso aqui é agir contra a ética. Então, é ser antiético. E como vimos no nosso tema gerador, a gente vai falar um pouquinho sobre ética e a ética nas redes sociais. Então, o que seriam as redes sociais? As redes sociais são os espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam através do envio de mensagens. Todos nós sabemos que hoje todo mundo participa de uma rede social. Nos últimos anos, teve um aumento, porque a gente começou a assistir às aulas online. E
Então, atualmente existem diferentes tipos de redes sociais, cada uma com um propósito e com o seu público-alvo. Então, aqui são as principais redes sociais, são mais conhecidas entre a gente, entre vocês, que aqui eu tenho o Instagram, tenho o WhatsApp, que todo mundo tem o WhatsApp hoje em dia, tem o YouTube, o Facebook. Então, a questão da falta de ética nas redes sociais. A gente escuta muito falar sobre as fake news. O que seriam essas fake news? As fake news são notícias falsas, divulgadas com a intenção de influenciar decisões e provocar a revolta entre as pessoas. Então, o que é que a gente vê muito hoje em dia? As pessoas fazendo notícias, colocando notícias falsas nas redes. E o cyberbullying? A gente escuta muito falar sobre bullying na escola. Hoje em dia também tem o cyberbullying, que é o bullying praticado nas redes, que corresponde às práticas de agressão moral e hostis. Esse bullying virtual tem o intuito de ridicularizar ou perseguir alguém de forma exacerbada. As pessoas hoje em dia começam a agredir as outras pessoas através das redes sociais. Ética nas redes sociais. Então, como vimos a questão da ética, nas redes sociais também tem as suas normas, né? Nas redes sociais não é diferente do nosso dia a dia. Deve envolver valores e regras de relacionamento com a devida ética e com respeito ao próximo. O problema da falta de ética nas redes se inicia quando o cidadão faz uso de tal liberdade sem pensar nas consequências posteriores, como se ele tivesse uma certa invisibilidade. Esse número do aumento, né, da falta de ética nas redes sociais é porque as pessoas pensam que por estar atrás de um computador ou de um celular, elas acham que podem fazer tudo o que elas querem, mas não podem, porque do mesmo jeito que tem a ética no nosso convívio social, presencialmente, vamos dizer assim, também tem as normas nas redes sociais. Então nós devemos tomar o máximo de cuidado, porque a gente não está, de certa forma, invisível. A gente não pode fazer tudo o que a gente quiser. A gente não pode agredir o outro virtualmente. Então é importante saber que, apesar da facilidade que temos de nos relacionar com o mundo virtual, também precisamos filtrar conteúdos acessados e nos posicionar de forma ética na web. Nós devemos ter bom senso, seja na nossa vida, na escola, na nossa vida profissional e também nas redes sociais. Então, na nossa vida social, que agora também, né, consiste nas redes sociais, exige de todos nós responsabilidade. Então, nós temos que ter o máximo de cuidado no falar, no agir em relação também às redes sociais. A gente não pode fazer as fake news, levantar notícias falsas. Nós também temos que ter cuidado em relação ao bullying. A gente não pode agredir as outras pessoas através da internet, achando que a gente não vai ser responsabilizado por isso. Bom, então nós vimos a nossa sequência didática. Essa semana vai girar em torno desse tema na ética nas redes sociais. Esse primeiro momento a gente viu um pouquinho o que é a ética nas redes sociais, e na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre o gênero literário crônica. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a crônica. Então nos veremos na próxima aula. Até mais!